galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com um dossiê daqueles. E sobre o que iremos falar? Bom, o dia de ontem foi marcado por uma operação da Polícia Federal que prendeu os principais responsáveis pela tragédia da Marielle e do Anderson. E, para além do desfecho criminal, este caso acabou revelando muitas coisas sobre a esquerda como um todo, sobre a Globo e alguns aliados de primeira hora da Turminha do Amor. E é sobre isso que a gente tem que comentar. Temos que relembrar algumas coisas importantíssimas e também mostrar algumas coisas que foram publicadas ao longo do dia de ontem, sejam tweets, postagens em redes sociais, questionamento de petistas, matérias da imprensa, enfim. Tem muita coisa que a gente precisa comentar. Aí depois, um assunto muito mais animador. Vamos falar de Bolsonaro, aí não tem como não ser animador, porque tem algumas movimentações políticas que estão sendo feitas por Bolsonaro, pelo PL e a turma da direita, bem interessantes, que estão tentando colocar uma agenda de direita para caminhar no legislativo e também uma agenda focada na questão da liberdade mesmo, principalmente para as pessoas do dia 8, e eles têm um ponto interessante para avançar com essa agenda e eu quero mostrar para vocês. Isso é uma também da Veja, fazendo análise aí de como algumas agendas da direita vêm avançando e o Lula não consegue fazer nada. Quero falar sobre o Lira. Essa semana o Lira vai dar resposta sobre duas CPIs. Eu duvido muito que uma das CPIs o Lira vai colocar para andar, mas se colocar, se prepara que o Brasil para. E aí tem mais algumas coisinhas ligadas ao legislativo para nós ainda falarmos do legislativo, mas começar a caminhar para aqueles assuntos que nos mostram porque o país não sai do lugar. Eu não quero nem adiantar, porque não quero nem ficar nervoso agora. Vou deixar para ficar nervoso na hora. E no final tem mais notícias do Brasil do Dilma, que é o Brasil que deu errado. E depois dessa longa introdução, começando aqui, né, do princípio, como o dia começa, logo de manhã cedo, 7 da manhã, a Polícia Federal faz operação contra os envolvidos aí na tragédia da Marielle. 3 pessoas foram presas. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, que é deputado federal do União Brasil, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aqui foi o início do dia. Vocês podem ver, não tem o nome de Bolsonaro, como muito a esquerda ficou criticando. Eu não estou puxando aqui a questão de Bolsonaro para falar, fazer piadinha nem nada. Vai ser importante, vocês vão entender. Diante dos presos, diante do desfecho do caso, era natural que pessoas que ainda têm a capacidade de interpretar o mundo real e não um mundo imaginário, pessoas que não ficam tendo ideias mirabolantes e conspirações, se portassem como o Silvio Navarro, como o Cláudio Dantas. Você vê que o Silvio Navarro fala, o caso Marielle, né, no final do dia acaba sendo uma cortina de fumaça. Porque a esquerda usa para tentar tirar o foco de diversas coisas, etc, tudo mais. E com certeza ontem, né, para não falar do governo Lula e até para tentar passar a imagem que está combatendo o crime e segurança pública, foi muito bacana. Mas o Cláudio Dantas fez um comentário muito mais na direção do caso em si, na verdade, abordando sobre as questões políticas dele, mais uma fake news da esquerda desmontada. O ódio cega, contamina a alma, empobrece o debate público e dá processinho. Que o Domingo de Ramos sirva a reflexão. O Brasil precisa evoluir, meu povo. E viva a delação. Tá falando da delação do Rony Lessa. E por mais que o comentário do Cláudio Dantas, em de manhã cedo, 10h30 da manhã, seja muito óbvio de entender para as pessoas que ainda conseguem raciocinar, mal sabia o Cláudio Dantas que ele estava sendo muito ingênuo. Mas mal sabia o Cláudio Dantas que uma fake news não tinha sido desmontada. Mas antes de falar sobre isso, o Chico Alencar tentou dar razão para o Cláudio Dantas, mas faltou combinar com os russos ou com os vermelhos, com os esquerdistas, com os lulistas da internet. O Chico Alencar concedeu uma entrevista para o Guilherme Amado, lá no Metrópolis. O Guilherme Amado destaca, amigo de Marielle, deputado vê distância dos bolsonaros com o crime. Falou, cara, estão distintos. Como é que
como é que alguém algum dia ousou falar que tinha algum tipo de envolvimento de Bolsonaro com o caso? De onde que vocês tiraram isso? O deputado federal Chico Alencar, que era amigo dela, disse em entrevista à coluna, neste domingo, após as prisões dos supostos mandantes, que sempre viu alguma distância entre o desapreço do clã Bolsonaro pelo caso e as teorias espalhadas, sobretudo na esquerda, de que a família teria alguma relação com o caso. Para Chico Alencar, embora Bolsonaro e seus filhos não tivessem qualquer simpatia em relação à vereadora, vai uma distância atribuir a eles qualquer participação nos planos, em relação à tragédia. A disputa política não pode nos levar a ter posturas levianas ou falsear realidades, como a extrema-direita costuma fazer com frequência. Não, quem falseia a realidade é a esquerda. E aí, tentando abafar uma das maiores fake news inventadas pela esquerda brasileira e tentando dar razão para o Cláudio Dantas, como eu disse, o Chico Alencar não combinou com o lulismo. Vejam só isso daqui. Aqui a gente começa a nos aprofundar na podridão petista da internet. O André Guedes, isentão, odeia Bolsonaro, passou ontem inclusive o dia criticando Bolsonaro. Ele comentou sobre o caso, falando assim, não adianta, a esquerda já decidiu que foi o Bozo que mandou, que é o mandante da tragédia. Serão décadas de documentários e livros contando a verdadeira história. Que tudo que aconteceu ontem foi mentira. O verdadeiro culpado é Bolsonaro. Aí, Rony Telles, influenciador petista gigante, canal no YouTube grande, tem audiência, escreve isso daqui, Se você os entendesse como um grupo coeso e coordenado de bandidos, como nós os vemos, entenderia que não faz diferença se ele mandou ou não. Veja como pensamos. Essa decisão foi tomada em conjunto. Ele sabia do que estava acontecendo. Ele mudou a superintendência da PF para ajudar e também fez muitas outras coisas. São acusações graves. Acusações graves contra Bolsonaro. Aqui vale um processinho. Claro, isso é o que supomos, entre alguns fatos. Novamente, para nos entender, você precisa entender que, para nós, Bolsonaro é apenas o braço político da milícia do Rio e pessoas como Malacraia, por exemplo, são um braço religioso. Você tá entendendo, né? A milícia tem um braço político, é Bolsonaro, e o religioso como Malafaia. Acusações graves. Graves. Aqui vale no mínimo um processinho gostoso. E continua. O Intellis gosta de amplo apoio, Brasil 247, Revista Fórum, Diário do Centro do Mundo, fazendo todas as acusações possíveis e inimagináveis. E depois ele ainda reforça com mais um tweet, Inclusive, para mim, ele já poderia ser responsabilizado por uma simples razão. Ele é confessadamente da milícia. Falando sobre Bolsonaro. A esquerda não aceita o desfecho. É puro ódio. Só que piora. O próprio Noblar, que é do Metrópolis, quem mandou os mandantes da tragédia encomendarem a tragédia. Eles não aceitam. Eles não aceitam. São os irmãos Brazão e o delegado. Tem que ter Bolsonaro. Tem que ter Bolsonaro. Este caso aqui, ele mostra a podridão da esquerda brasileira, mas vai além, porque ainda tem a questão dos políticos. Mas antes de falar sobre isso, aqui só um comentário para vocês verem, não se assustem, não fiquem achando que só no Brasil que as coisas são como elas são. CNN do Chile, tá ali o Henrique Soldani, se vocês acham que a CNN Brasil é tendenciosa, vocês não imaginam como é a filial do Chile, tá ali, todas as pistas levam a Bolsonaro. Justiça brasileira ainda não esclarece quem está por trás da tragédia. Professor Túlio, vereador do PSOL em Niterói. Ali, vereador mais votado da esquerda em Niterói. Por que a PF, chefiada por Moro e Bolsonaro, não conseguiu solucionar o caso? E aqui começa uma nova fake news criada no dia de ontem, que foi amplamente reverberada por políticos de esquerda.
que obviamente não vai ter nenhum tipo de responsabilização, né? Porque eles são de esquerda. Só é punido no Brasil quem apoia Bolsonaro. Ganhou uma checadinha marota. A Polícia Federal, ela não estava encarregada de solucionar o caso Marielle quando Moro era ministro da Justiça ou Bolsonaro era presidente da República. O caso era investigado pela Polícia Civil Estadual do Rio de Janeiro. Então não teria como Bolsonaro solucionar o caso. Mas não importa. E de forma ainda mais hipócrita do que professor Túlio, é o ministro de Lula, um ministro de Estado, falando aqui, ó. Por que será que o crime não foi esclarecido no governo Bolsonaro? Bom, a gente já sabe que não estava na alçada da PF, estava com a Polícia Civil. Só que a grande hipocrisia e maledicência do Paulo Teixeira fica clara quando você vê que em 3 de novembro de 2019, o ministro do Lula escreveu em sua rede social, a família de Marielle, e Marcelo Freixo tem razão. A estratégia do Bolsonaro é federalizar a investigação do crime cometido contra a Marielle para ficar sob o controle do Moro. Assim, Moro vai passar pano no assunto. Opa! Quer dizer que Bolsonaro tentou federalizar? Ele tentou trazer para a Polícia Federal e isso não podia? O que está acontecendo? Está começando a ficar meio estranho. Está começando a ficar meio estranho. E aí, para falar sobre esse caso, ontem eu me deparei com uma thread muito interessante da Pan Costa 21 lá no Twitter. Ela pega ali o tweet do Paulo Teixeira, o print lá de cima, né, que ele fez da manhã. Por que será que o crime não foi esclarecido no governo Bolsonaro? E ela fez uma thread muito bacana, que serve para você bater uns prints, mandar para as pessoas que você conhece, não para comentar sobre o caso da Marielle em si, mas para mostrar o que é a esquerda brasileira, o que são os lulistas, os aliados de primeira hora do Lula. Aí ela fala assim, ó, acho que você não vai gostar, mas vou desmascarar a sua desonestidade em cobrar o governo anterior. Segue o fio aqui comigo e aprenda como Paulo Teixeira refuta Paulo Teixeira. E ela começa com isso daqui, ó. Em 27 de maio de 2020, Marcelo Freixo levanta o questionamento do porquê o governo Bolsonaro gostaria de federalizar o caso. Em 2019, Raquel Dodge trouxe à tona o nome de Domingos Brazão nas investigações. Isso por si só já caberia ao eixo federal prosseguir com as investigações. Tem alguém com foro privilegiado? O que está acontecendo? Mas estava ali o Freixo, ó, compartilhando a postagem do Instituto Marielle, com todas as suspeitas sobre interferência na PF. Não podemos deixar que o caso de Marielle e Anderson seja deslocado de competência. Qual é o limite, qual é o interesse do governo federal de investigar esse caso? Federalização não? Houve uma campanha por parte dos lulistas para impedir que a Polícia Federal investigasse o caso. Por quê? O que interessa é desgastar a imagem de Bolsonaro, ficar atribuindo que ele é o culpado, que ele não quer resolver. O Marcelo Freixo, na época, compartilhou. Você vê aqui, ó, a ANL, a ministra do Lula na época. Aí agora tá aqui Freixo, que é atualmente secretário do Lula, na Embratur. Qual o interesse do governo Bolsonaro em federalizar o caso? Participe da campanha. Federalização não. Sequencialmente, o Instituto Marielle iniciou a mobilização virtual e com participação da sociedade civil. E aí, com isso, eles conseguiram que a votação no STJ para que o caso fosse federalizado, né, fosse derrotada. Ou seja, foi uma vitória para eles. O caso não foi federalizado. Ali, ó, vitória por 5-0 no STJ. A federalização do caso Marielle Anderson já está negada. Foram mais de 150 mil pessoas e mais de 200 ONGs assinando contra a federalização. E inundamos as redes sociais com a hashtag federalização não. Não temos como agradecer o apoio. Então, como é que os petistas, ao longo do dia de ontem, ministros de Estado, estão tentando responsabilizar Bolsonaro por uma possível omissão, sendo que eles fizeram campanha para isso não acontecer? Como?
Como? Me explica. Olha o nível da desonestidade. Aí você vê de novo o tweet do Paulo Teixeira. E você, Paulo Teixeira, você concordou em muito que o caso não deveria ser federalizado pelo governo Bolsonaro? Aí eu pergunto, qual era o medo do PT? Qual era o medo do PT? Sendo que desde 2019, via Dodge, já sabíamos quem tinha sido, né, o mandante intelectual. Qual era o receio? Qual era o medo? Vocês fizeram até petição na Câmara para barrar a federalização do caso no governo Bolsonaro. Gente, olha para aquilo ali. É o perfil oficial PT na Câmara, perfil oficial. Não a federalização do caso. A responsabilidade da investigação passaria pela PF, montada por Moro e Bolsonaro. Não vamos deixar que a busca por justiça seja interrompida. Assine a petição. Federalização.não.org. Até site tinha, rapaz. Até site. Aí na foto, né, você pode ver ali embaixo, ó. Pessoal na Câmara e mais 8. O perfil oficial do PT na Câmara marcou essas 9 pessoas, ó. Pessoal na Câmara, Enio Verri, que atualmente, ó, é diretor-geral da Itaipu Binacional, Gleisi Hoffmann, Rogério Carvalho, senador petista, PT no Senado, perfil oficial do PT, Glauber Braga, Secretaria Nacional de Mulheres do PT e o MST. Pediu ajuda desses 9 indivíduos. Ajudem-nos na campanha para impedir a federalização. Aí ontem, dia 27 de maio, mesmo período, teve lá a decisão do STJ, tá o Padilha, atual ministro do Lula. Parabéns ao STJ, que decidiu por não federalizar a investigação. Tá ali, ó. E as notícias da época. STJ decide não federalizar a investigação sobre o caso Marielle. Um ano antes, em novembro de 19, a Andréa Sadi, da Globo News, noticiava, ó, família de Marielle diz em carta a ministros do STJ que federalizar a investigação é retrocesso. E aí a Pancosta questiona, né? Tem mais alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-lo a refrescar a sua memória e melhorar seu índice de hombridade política? Acho que não. Petista não tem jeito. Petista não tem jeito. O caso de ontem mostra toda a hipocrisia da esquerda. Eles realmente, assim, eles usam um caixão de palanque. É só isso que parece que eles conseguem fazer. O petismo é podre. É um ministro de Estado. Se ele não tivesse ainda feito o tweet de 2019, você podia falar que não, né? Ele não sabia, rapaz, que a esquerda impediu a federalização, mas ele é contra, um ministro de Estado. Fora outras pessoas de esquerda, né? O vereador do PSOL, e tiveram outros também, inclusive o ministro do Dilma, que também estava comentando na mesma linha. Com esse mesmo questionamento, porque Bolsonaro não resolveu, blá blá blá, a mesma ladainha. Este caso mostra toda a podridão tomada à esquerda. E aí, como o André Guedes falou, né? A esquerda vai passar os próximos anos fazendo documentários, livros, para falar que não. A culpa é de Bolsonaro, a culpa é de Bolsonaro, a culpa é de Bolsonaro. A esquerda sempre tenta reescrever a história. E para falar sobre isso, só fazendo um pequeno jabá, você deve perceber que eu sempre tenho cuidado, né? Fazer bonitinho, pra gente bater uns prints aqui, etc. Eu queria pra vocês, do jeito que tá aqui o print, ele depois vai ter que ir pro Atlas. A thread original, por exemplo, essa postagem aqui, ó, era assim, ó. Você não consegue, você vê aqui o nome Padilha, você vê aqui uma foto, né, Marielle, não dá pra ver. Aí como eu coloco isso no Atlas? Porque eu tenho que pensar o seguinte, ó. Se eu coloco o print do jeito que tá aqui, e por alguma razão a conta da PAN é deletada do Twitter, e aí? O cara vai clicar no link para ter acesso ao conteúdo original, e aí? Não vai ter acesso. Então eu tenho que pegar as imagens de uma forma, né? Reorganizar bonitinho, destaca. Fazer aquele padrão, né? Padrão para ficar bonitinho. Para na hora que tá registrado. Se a esquerda vai registrar em livro, nós também. Nós já estamos registrando. A esquerda talvez registre. A gente já tá registrando. Isso aqui vai estar, obviamente, no Atlas de março. Aí aqui outro exemplo, né? Um dos primeiros tweets da thread.
Que dá meio cortado ali, não dá pra ver que é o Freixo. Então aqui, ó, dá uma guardadinha, bota bonitinho. Pode na hora que lá ficar todo jeitosinho. E aqui mais um, que é o que tem, por exemplo, a foto, né? Ela só destacou ali embaixo, o pessoal na câmera e mais outros. Aí eu coloco ali os 8, pra gente lembrar na época, né? Daqui a 3, 4, 5 anos, quando a gente quiser falar sobre fake news nas redes sociais, quiser montar um relatório sobre todas as mentiras que o PT contou, que os petistas contaram, para mostrar quem realmente são os grandes mentirosos, quando a população tiver um pouco mais acordada, porque quem acorda não volta a dormir. Quem acorda não volta a dormir. O cara que acordou pra política, que viu, cara, irmão, esquerda não dá, ele nunca mais volta a ser de esquerda. Ele pode até ficar um pouco desinteressado, não acompanhar diariamente, mas ele nunca mais volta. Conforme as pessoas vão despertando, a gente vai poder lembrar lá na frente. Lá não vai deixar passar nada. Nada. E aqui só pra pegar o gancho que eu tô falando dos prints, né? Isso aqui é só... A gente vai voltar pro caso Marielle. Mas eu conheci esse print, né? Eu bati o olho e falei, olha, a logomarca centralizada bonitinha, título, subtítulo, com a data, tudo bem justinho, organizado. E você vê que a qualidade já tá, né, meio depreciada da letra. Sinal que esse print, né, alguém bateu, em quem encaminhou, etc, tudo mais, e o print roda. E o print roda. Então, quando for fazer alguma coisa, façam bem feito. Com carinho, com dengo, com zelo. Tá entendendo? Aí vocês tentam imaginar, né? O trabalho não é só ligar a câmera e falar um monte de groselha. Tem que ter uma preparação, ter uma organização para tentar apresentar o conteúdo da melhor forma possível para aquele cara que nunca viu nada sobre política, ele olhar e falar, nossa, esse menino tem um ponto. Esse menino tem um ponto. Porque qual é o nosso objetivo no final do dia? É conseguir fazer o Brasil avançar, conseguir fazer o Brasil se desenvolver, convencer pessoas que o que está dando errado precisa ser mudado. Então vamos nos empenhar. Aí você vê, aqui também a gente não pode deixar de registrar, para quando lembrar das fake news que a esquerda gerou em 2024 após o desfecho do caso, a gente não pode esquecer, o Marcelo Freixo em 2020 deixava claro por diversas vezes que ele era contrário à federalização. Ele não queria que a Polícia Federal do governo Bolsonaro investigasse o caso. Urgente, o STJ vai julgar hoje a federalização do caso. Marielle Anderson. Não há justificativa legal para isso? A legislação determina que a federalização só pode ocorrer se houver limitações às investigações na esfera estadual. Isso não está ocorrendo no Rio de Janeiro. Não está? Porque parece que teve, né? Parece que teve limitações, até porque o delegado do caso foi preso, né? Eita, Freixo. Envelheceu mal esse tweet, viu? Rapaz. Votação encerrada e vitória por unanimidade. Todos os 8 ministros do STJ foram contrários à federalização das investigações. Em vez de pedir a federalização do caso, porque Moro não federaliza o combate às milícias, muita gritaria. Vencemos a batalha no STJ, já temos a maioria, a federalização das investigações foi rejeitada, decisão que respeita a Constituição e a família da Marielle. A família também não queria. Quem está com a memória fresca, lembra que lá atrás eu falei que esse caso de ontem, de desfecho, não só desmascara um pouco a esquerda, mas também a Globo. Vocês estão lembrados, né? A gente vai falar da Globo. A gente vai falar da Globo. Presos hoje, irmãos Brazão tem herdeiro que passou o fim de semana em campanha. Aí vocês se perguntam, tá, mas por que já... E a Globo? O que é que tem de mais disso daqui? Aqui é só a turma do Lauro Jardim falando que Caio Brazão, filho de Domingos Brazão, preso hoje, quer se eleger vereador no Rio de Janeiro. E só falou isso. Como outros portais também comentaram sobre o caso aí do Caio Brazão, não é do filho do cara. Mas qual o ponto aqui sobre a Globo? Veja que interessante. Veja que interessante. Olha quem lançou a candidatura do Caio Brazão. Eduardo Paes. O candidato à reeleição a prefeito do Rio de Janeiro apoiado pela Globo. O candidato da Globo. O candidato da Globo é quem lançou a campanha do Caio Brazão. Aí você fala, não, mas pra quem? Quem é a Globo? Mas a Globo não sabia disso. A Globo não sabia. Se a Globo soubesse, com certeza ela ia dar destaque. Com certeza ela ia dar destaque, né? Será? Será mesmo? Porque veja como são as coisas. Veja como são as coisas. E que o Brazão foi secretário de Eduardo Paes até o mês passado.
Saiu notícia em todos os locais que ele pediu demissão 11 dias depois que soube da questão da relação do Rony Lessa. Aniele vai se filiar ao PT para ser vice de paz no Rio. Todo mundo tava assim, ó, tá com a lupa em Eduardo Paes. E nas confusões relacionadas. E a Globo não comenta nada. A Globo não comenta nada. Comenta nada. Aí você vê, mais uma vez, os petistas. A gente vai voltar a falar da Globo. Vice-presidente do PP, Washington Quaquá, falou sobre o Brasão. Não digo que é inocente nem culpado. A esquerda que adora apontar o dedo, chamar os outros de criminoso, bandido e tudo mais. Quando é com os coligados. Quando é os coligados, aí tem que ficar quieto. É assim com o Brasão, é assim com o Maduro, é assim com qualquer um que faz coisa errada, mas faz o L. Não vou dizer nem que é inocente, nem culpado. Não vi ainda provas cabais. Tá bom. Eu conheci ele há 20 anos. Será uma surpresa negativa se ele estiver envolvido, porque é um negócio brutal. Eu acho que não é hora de apontar nenhum inocente sem que a gente tenha clareza de todas as circunstâncias. Se apertar esse delegado, que foi nomeado pelo Braga Neto, depois ministro de Bolsonaro, eu ainda acho que tem tubarão maior envolvido no óbito. Vamos esperar o desdobramento disso tudo. Pronto. Puxou a carta a Bolsonaro! E o que é que essa nota do Washington Quaquá, o Braga Neto e a Globo, como essas três coisas se conectam? O Braga Neto colocou aqui a nota, uma nota, né, da sua defesa. Não sei, não defesa, nota da imprensa, né? Só foi a equipe de advogado dele que assinou. Nota imprensa. Os advogados da defesa técnica do general Walter Souza Braga Neto esclarecem o seguinte: durante o período de intervenção federal na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro em 2018, a Polícia Civil era diretamente subordinada à Secretaria de Segurança Pública. A seleção e indicação para nomeação eram feitas exclusivamente pelo então secretário de Segurança Pública, assim como ocorria nas outras secretarias subordinadas ao Gabinete de Intervenção Federal, como a Defesa Civil e a Penitenciária. Por questões burocráticas, o ato administrativo era assinado pelo interventor federal, que era efetivamente o governador na área de segurança pública do Rio de Janeiro. Quem escolhia tudo era a segurança pública. O interventor só assinava, era só burocracia. Aí você fala, tá, e por que eu devo acreditar em você? Quem tem boca fala o que quer, irmão. Quem tem boca fala o que quer, e quem tem computador escreve o que quiser no papel. Beleza, eu sei disso. Eu sei que vocês não iam só se convencer com a nota imprensa do Braga Neto. Ele tá falando em causa própria. É a fala do Quaquá contra a fala do Braga Neto. Aí por isso eu trouxe duas notas. Antes da gente falar da Globo, desse lixo de emissora, CNN. Ninguém vai discordar. Ainda mais a nova CNN. A CNN comandada pelo João Camargo, do Grupo Esfera. Amigo pessoal, né? De muita gente que... Aff, Maria, que tem muito amor pra oferecer, rapaz. Membro do Conselhão. Ninguém vai discordar dessa CNN. Mesmo com recomendação contrária, general da intervenção no Rio nomeou o suspeito de acobertar crime. Será que é o Braga Neto? Será? O general Richard Fernandes Nunes bancou a nomeação do delegado Rivaldo Barbosa para o comando da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eita, rapaz! Então a CNN confirma o que o Braga Neto disse. A CNN confirma o que o Braga Neto disse. Já desmentiu o Quaquá. Falta a Globo. Nunes era secretário de Segurança Pública durante a intervenção federal comandada pelo Braga Neto. Exatamente o que o Braga Neto falou. Conforme a Polícia Federal, Nunes bancou a nomeação de Rivaldo Barbosa à revelia do que havia sido recomendado. A própria Polícia Federal falou isso. Mas o Quaquá, quem enfiou o Braga Neto na história? Pô, Quaquá. Quaquá é lulista, né? A gente vai chegar na Globo. Mas antes, porque só da CNN, né? Às vezes o João Camargo tá meio chateado com Lula. Aí manda a galera, ó, senta a porrada no governo. Blinda Bolsonaro. Vamos olhar a folha.
Posso ter sido ludibriado, como toda a sociedade foi, diz o general que nomeou o delegado preso. Quem é o general? É o Braga Neto? Não, é o Richard Nunes, que integra o alto comando do Exército, era secretário de Segurança da Intervenção Federal, ele escolheu o Rivaldo Barbosa. Não foi o Braga Neto. Não foi o Braga Neto. O general Richard Fernandes Nunes, que era secretário de Segurança Pública do Rio, nomeou o chefe da Polícia Civil, o delegado Rivaldo Barbosa, se diz perplexo com a prisão dele e, como um dos arquitetos do crime, considera que pode ter sido ludibriado como toda a sociedade foi. E a Globo entra onde? Entra aqui, ó. Lauro Jardim, maior colunista da Globo, caso Marielle. Braga Neto promoveu o delegado preso hoje. Foi Braga Neto ou foi o Richard? Foi Braga Neto ou foi o Richard? É um vagabundo escreveu uma nota dessa. A imagem que ilustra é do Braga Neto. Vou ter que mostrar a imagem. Eu odeio falar e não poder mostrar. Pera aí. Tá vendo aí? Braga Neto promoveu o delegado preso hoje pela PF. O Braga Neto. Aí, a nota é tão vagabunda que você vai dar uma olhada, ó. Quem o promoveu, Barbosa, né, ocupava na delegacia, foram os generais Braga Neto e Richard. Ah, foi o Richard, né? É porque o Braga Neto, burocraticamente, tinha que assinar. Então ele assinou. Quem realmente foi, fez, confirmado, tanto pela Folha, quanto pela CNN, quanto pela Polícia Federal, foi o Richard. O Lauro Jardim não tem a honestidade de colocar que seja aqui a foto do Braga Neto com o Richard. E colocar na manchete Braga Neto e Richard. Porque não, ele assinou burocraticamente. Não tem. Este é o lixo da Rede Globo. Essa espelunca. Não tem como não xingar esse jornal. Tem. Aí você fica nervoso como eu tô. Você quer botar pra fora, mas você não fala nada. Como se vê, Nunes e Braga Neto escolheram muito mal. E Braga Neto escolheu alguma coisa? Ele escolheu como? É um absurdo, gente. Isso aqui é um absurdo. O caso de ontem, como eu tô falando, ele revela muito mais as ações políticas da esquerda, da Globo, de todo mundo aí que se finge um democrata do que qualquer outra coisa. Aí vamos continuar. Bolsonaro vinha apontando a manipulação do caso Marielle pelo delegado preso hoje, a quem ele chamava de amiguinho do Witzel. E o que fez a esquerda? A esquerda deu palco pro Witzel na CPI do circo, pro Witzel falar do caso Marielle, com o objetivo de atacar politicamente Bolsonaro. Vou dar zoom aqui nas notícias, né? Também deu uma embelezada nas notícias pro print, né? Vai que um dia essa aí perde a conta. Tá registrado, a pessoa pode dar o zoom lá se consegue ler. Sem apontar evidências, Bolsonaro diz que Witzel manipulou a operação para prejudicá-lo. Bolsonaro teria insistido que a atuação tenha sido dada por meio do delegado da Polícia Civil que cuida do caso, chamado pelo presidente de amiguinho do Witzel. Olha, na boa, viu, gente? Pode reclamar de Bolsonaro, pode falar um monte de coisa. Mas o bicho não é injusto. Bolsonaro não é um cara injusto. Bolsonaro pode errar, tem seus defeitos, etc. Mas ele não é um cara injusto. Ele não é de ficar fazendo acusações que depois o tempo passa e ele fica um cara de babaca. Não, você vê. Ele fica, etc, tudo mais. Mas quando ele fala alguma coisa, rapaz, vá na dele. Não aposte contra, não. Não aposte contra, porque a chance de você estar errado é muito maior do que ele. A minha convicção é que ele agiu no processo para botar meu nome lá. Espero que agora não queira jogar para cima do colo do porteiro. Pode até ser que ele seja responsável, mas não podemos deixar de analisar a participação do governador. Como é que pode um delegado da Polícia Civil ter acesso às gravações da secretária eletrônica? Dado depoimento do porteiro? Será que não teve a capacidade? Onde estaria o deputado numa quarta-feira? Que foi aquela viagem que Bolsonaro fez. Na madrugada tava dormindo, tava lá Globo colocando fake news. Bolsonaro teve que acordar para gravar um vídeo para desmentir. Esse lixo de emissora. Lixo, lixo. O povo chama tanto Bolsonaro de autoritário. Bolsonaro deve ter sido autoritário com a Globo. Acho que até a esquerda tinha apoiado na época.
Ô, raiva que eu tenho da Globo, viu? Aí você vê, o tempo passou, CPI do circo, depoimento de Witzel na CPI, volta a ligar família Bolsonaro ao caso. Tava lá, ó, Brasil de Fato. Portal da esquerda que depois eu fiquei sabendo que tem os vínculos, né? Não sei se foi fundado, mas tem vínculos realmente profundos na sua gênese com o MST. E ali é o País também comentando. CPI vira palco para Witzel atacar Bolsonaro e acenar com informações sobre o caso da Marielle. Tá bom. E o tempo mostrou, né? Quem tava de um lado, quem tava do outro. É aquele caso que deveria ter ficado assim sabe? Na questão judiciária, criminal, resolver, pronto, beleza. Mas não, a esquerda tem que politizar. Tem que politizar. Você chega no desfecho, eles continuam politizando. Até quando? Eu até concordo com o Claudio Anderson, né? O Brasil tem que dar uma evoluída, pô. Não dá mais. Sabe? Seja de esquerda, seja o woke, seja perseguidor. Mas na moral, pô, seja um pouco melhor do que você é. A gente olha pra países totalitários. Lá no Oriente, não, bem vermelhinho, país totalitário. Mas pelo menos país totalitário, você vê que a esquerda lá, pelo menos foi o país se desenvolver. Nem isso, rapaz. A esquerda do Brasil, ela só tem o pior das esquerdas. Porque os avanços que tem, não tem nenhum. Nem pra ser uma autocracia totalitária, a esquerda brasileira consegue fazer um bom papel. Até nisso. Sabe? Até nisso a esquerda brasileira é pior do que as outras. Difícil. Muito difícil. Mas vamos falar de outro tema agora para dar uma animada. A gente ficar puto de novo. PL só vai apoiar as presidências da Câmara e do Senado quem topar a anistia de Bolsonaro. Eu nem sei se é em relação à anistia de Bolsonaro, porque o próprio Bolsonaro deixou claro, né, pro Márcio Bittar, e o Márcio Bittar foi quem revelou isso, falou, pô, Bolsonaro mandou ordem, falou, cara, tira o meu nome aí da questão da anistia, porque a gente tem que se preocupar com o pessoal do dia 8, é muito mais fácil apoiar, se botar meu nome vai ser uma confusão. Pensa no povo, coloca o povo, Brasil acima de tudo, sempre foi a marca de Bolsonaro. Mas independente de Bolsonaro ou não, a questão é o movimento. A turma tá preocupada. Aos trancos e barrancos. Não suporto o Valdemar. Não suporto toda a turma do Pele Raiz. Os engulo. Mas venho reduzindo algumas resistências. Principalmente vendo que a galera sofreu recentemente. E veio com que tudo que tá acontecendo. Ainda existe uma unidadezinha. E a turma tá tentando. Eu acho que até que parte do Pele Raiz. Acho que até por ver o próprio Valdemar ficando preso uns dias por uma pepita de ouro que nem do Brasil era, não era do garimpo legal. O próprio relatório da PF provou isso. Tá registrado, você não lembra? Olha no Atlas de fevereiro. Ou é nota de março? Não, acho que vai estar nota de março. Acho que foi agora desse mês. Mas vai estar lá. E aí depois a questão, uma ferramenta que é do filho dele, sabe? Não é que era filha nem nada, só não tava com registro, né? O registro renovado. Mas enfim. Acho que a turma tá dando uma olhada. A turma honrou com os compromissos aí, né? Colocaram a Carol de Tony na CCJ. Importante. Importante. É um respeito mínimo. 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 Sempre falei. A maior parte da direita eu acho que não é intransigente. A turma não quer o purismo máximo, etc. Tudo mais. Cara, mas tem que ter um mínimo. Um mínimo de entrega. E o PL vem aos trancos e barrancos. Muito diferente do que foi o PSL. E aí você vê, ó. O que é que isso significa? Com 96 deputados, é muito, 12 senadores, vai pular para 13, o PL de Bolsonaro vai apoiar aquele que se comprometer a levar para a votação as matérias ideológicas e conservadoras da direita. Não é só questão de anistia, é uma agenda. Neste mesmo balaio que estarão as pautas, vai entrar também, claro, a proposta de anistiar Bolsonaro, caso haja uma condenação. E quem quiser o apoio desse presidente, que se comprometa com o tema. Não é só isso, são várias pautas. É usando a força que tem. Parabéns, deputados. De coração, parabéns para vocês. Isso aqui consegue me animar muito. Muito. É um avanço. Notícias que eu não via em 2021, 2022, né, 2020, porque nem partido tinha na época, né? Além de Bolsonaro, Centrão quer anistiar golpistas e meia sessão do Congresso. Essa aqui ainda fiquei mais animado. Eu torço para ser verdade. Incomodados com as altas condenações dos envolvidos no dia 8,
líderes do Centrão trabalham na construção, junto aos candidatos às presidências da Câmara e do Senado, de uma proposta para anistiá-los. Eu realmente quero acreditar que isso aqui é verdade. Eu realmente quero acreditar porque não precisa nem explicar, né? Teve um caso que aconteceu nesse final de semana. Juro pra vocês, é difícil eu ler uma coisa, eu fico nervoso. Mas fica triste, assim. Sabe, uma tristeza interna. Falando, cara, de dar uma tristeza. Tanto que eu nem trouxe em vídeo. De tão triste que eu fiquei. Foi o caso de uma tia do Zap. Uma senhora de 71 anos. A revista fez uma matéria. Sabe, não quero nem falar sobre isso. Mas me deu uma tristeza do que tá acontecendo. A situação dela, por mais de saúde que ela tá. E o que tá sendo feito. Tá dando um pessoal, sabe, como se fosse bicho. Essa questão aí de já começar a pleitear nesse momento, ela faz todo sentido porque ano que vem vai ter disputa pela presidência da Câmara e também do Senado, né? A cada 2 anos. Aí você vê como são as coisas. Governo vê com bons olhos candidatura de Marcos Pereira e avalia a pulverização ajuda a minar a influência de Lira. Veja aí o que se tornou o Partido Republicanos. Um puxadinho do PT. Com o ministro, Silvio Costa, e no ministro mentiroso, né? Que é o da passagem de R$200, que ele divulgou, que até a passagem de 200 conto, depois ele mesmo chamou de insanidade, quando foi no Roda Viva, segunda-feira passada. Mas tá ali, articuladores do Lula avaliam que o fortalecimento do nome do Predendo Republicanos, partido ligado da Igreja Universal, poderia render frutos positivos ao governo, com aproximar Lula dos evangélicos e empurrar Tarcísio para o PL, diminuindo o constrangimento do Republicanos apoiar o governo de forma mais enfática. Essa semana, segundo a turma do Igor Gadelha, né, o Gustavo Zucchi escreve com ele, Lira promete decidir sobre as novas CPI. É decidir. Não sei que ele vai dizer um sim, mas vai decidir. Tem 2 CPIs que prometem causar barulho. Uma, o que aconteceu em Marajó, né? Os escândalos que tem lá na questão de Marajó. E a outra, que o Lira falou que iria dar uma resposta, é a CPI de abuso de autoridade. Rapaz, eu duvido que o Lira dê um sim. Mas se o Lira der um sim, eu vou ficar de boca aberta. Sabe? Eu nem vou me enganar. Mas eu não tem quem me faça ter um pingo de fé que isso vai acontecer. Mas bora ver. Quero estar errado. Essa eu torço muito pra estar errado. Vai ter... Eita, isso vai ser uma confusão. Vocês sabem o que é que a CPI do abuso de autoridade quer investigar, né? Abuso de autoridade, né? Pelo menos questões aí judiciais. Mas enfim, voltando aqui a falar de legislativo, falar de Bolsonaro, né? Então, falar de coisa boa. A agenda de Bolsonaro avança no Congresso sem resistência de Lula. A matéria tem uma chamada meio clickbait, mas é até honesta. Tem a resistência, mas ele vai se justificar ao longo da nota. Ele fala assim, ó, na última quarta, dia 20, a Câmara aprovou o projeto que extingue a cena temporária de presos em regime semiaberto, com exceção em casos bem específicos para estudar. Relatado pelo Derrite, que se licenciou do cargo, né, de secretário de Segurança Pública de São Paulo só para participar da sessão, o projeto foi aprovado em votação simbólica, que é usada quando há amplo apoio à iniciativa e os congressistas não fazem questão de registrar seu posicionamento no painel eletrônico. Líder do governo na Câmara, o petista José Guimarães, nem fez uso da palavra durante a discussão do texto. Terceirizou para o deputado Pedro Paulo, autor original do projeto, do PSD do Rio. Tanto Lula quanto o PT não são favoráveis a acabar com as saidinhas, que segundo eles dificultaria a ressocialização dos presos, mas como segurança pública está no topo das prioridades da população, segundo a pesquisa da Atlas Intel, o governo preferiu até aqui, com medo, o Lula só se move por medo, né? Medo de perder a popularidade, fugir do debate do tema. Eu vou falar aqui já. Assim, você pode discordar de Bolsonaro. Acho que é até difícil de discordar. Quem falava muito isso era Augusto Nunes. Augusto Nunes gostava de falar que às vezes tem uma casca de banana do outro lado da rua. Bolsonaro atravessa a rua para pisar na casca de banana. Às vezes Bolsonaro podia evitar algumas coisas, mas ele nunca evitava.
E se teve uma coisa que Bolsonaro nunca se furtou, foi a agenda que ele defende. Meu amigo, tu pode falar o que for, tu pode falar isso, aquilo outro. Ele nunca deixou de falar. Se na cabeça dele tava errado, ele batia na tecla. Foi na época do Fica em Casa, que todo mundo fala, se Bolsonaro tivesse agido diferente, tudo tinha mudado. Mas ele não ia trair a consciência dele. Ele não traiu. Mesmo sabendo do desgaste. Não, sou a favor da liberdade. Cada um escolhe o que quer e bateu na tecla e falou isso. Se elegeu com as pautas, vai avançar com a pauta, com o decreto, com isso, com aquilo outro. Não, é isso daqui. É isso aqui que eu defendo. Eu vou com isso aqui. Eu vou. Bolsonaro, isso aqui. Não, eu vou com isso aqui. Você pode discordar. É que eu tô falando só de personalidade. A personalidade do Lula é essa daí. Pragmatismo. Pragmatismo, né? Não quero perder popularidade. Bolsonaro é maluco. É isso que eu defendo, eu vou lá. Louco. Louco alucinado. Aí você pode preferir um louco alucinado igual o Bolsonaro ou um pragmata igual o Lula, né? Na Câmara, José Guimarães declarou que o prédio das saidinhas não era um assunto do governo. No Senado, onde a matéria também foi aprovada por larga maioria de votos, o líder da tropa de Lula, Jacques Wagner, também lavou as mãos e liberou a bancada a votar como bem entendesse. Caberá ao presidente agora decidir se sanciona o projeto ou se veta. Não será uma decisão fácil. Pois é, né? Vai desagradar a esquerda. É por isso que não é fácil. Vai ter que escolher quem vai brigar. Vai brigar com a esquerda, né? Porque a esquerda é gado. Na hora da eleição, a esquerda releva. Setores do governo consideram a restrição populismo penal, mas têm consciência que, se houver veto, este será usado pelos bolsonaristas nas redes sociais como evidência de que o PT defende bandido. E aí, Lula, vai vetar, pai? Veta aí pra gente ver. Eita. Eu acho que tem gente torcendo pro Lula vetar. Acho que tem gente que deve estar aí. Veta, Lula, veta. Mas veta. Pra gente comentar sobre isso. Lula gostaria de não lidar com pautas desse tipo, mas ele não terá refresco. O Senado está prestes a aprovar uma proposta que criminaliza, né, quem está aí com as coisas erradas. A PEC é uma reação ao julgamento em curso no Supremo, que caminha para descriminalizar, né, o orégano. A proposta já está em discussão no plenário, onde deve ser aprovada com folga. Historicamente, o PT é favorável à descriminalização. O tema é polêmico? Não acho que é polêmico, não. E Lula, conhecido pelo pragmatismo, não quer o governo envolvido no debate. Com a popularidade em queda, ele quer evitar a pauta de costumes e os riscos de desgaste que ela representa. Só para puxando aqui, nessa última pauta, a Folha de São Paulo publica isso daqui, ó. New York Times e Economist são favoráveis a legalizar. Aí o Leonardo Coutinho faz muito bem, né? E daí? Desde quando a New York Times, The Economist, eles são o quê pra gente levar a sério? Não entendi. Qual o ponto? E aí, já que tá falando de segurança pública, tá tendo um evento, né? Lula-Palusa. Lola-Palusa. Lula. É a mesma porcaria. Não sei como é que se fala o nome correto, né? Oruan veste camisa com o rosto do pai, líder do CV. Que é o pai dele? Marcinho VP. Gente, é o Brasil do Lula. Assim, eu fico sem acreditar às vezes. Festival de música. Você chama o cara, pá. A camisa do pai, pela liberdade do pai dele, Marcinho VP. Eu fico olhando essa nota, esse cara tem 6.400.000 seguidores no Instagram. Falei, cara, o que tá acontecendo com o brasileiro? É uma questão realmente assim, espiritual, que tem que lidar. Sabe? Não é só questão, é uma questão espiritual. O pessoal tá meio mal da cabeça, tá meio mal das ideias. Mas enfim. Voltando para a agenda legislativa, para depois a gente começar a falar agora de umas confusões. Gente, isso daqui pode ser muito bom, pode não mudar nada, pode ser muito ruim. Mudanças no Código de Mineração. Precisa ser mudado. Tem que mudar. O Brasil precisa se desenvolver. O Brasil precisa poder explorar os seus próprios recursos naturais. Eu vi que a Silvia Wayampi, nossa deputada do PL, né? Lá do norte, do Amapá, ela está envolvida nisso daí. É importante ter alguém da direita. E tá falando aqui, né, que nesse segundo semestre
Tem um grupo de parlamentares ligados à questão de mineração. Eles querem colocar coisa para andar. Aproveitar que tá todo mundo preocupado com eleição. Então, quem acompanha a notícia com frequência, quem se interessa por esse tema, mantenham isso no radar. Mudança no código de mineração. Isso é importantíssimo. Isso pode ser bom, pode ser horrível. Pode não mudar nada. Vale a pena ficar de olho. Obviamente eu vou tentar ficar de olho nisso daqui, mas só para divulgar com vocês também. Aqui já era para mudar o tempo, que não mudou. Ah, mudou. Tá, esse é... Vamos fingir que a gente mudou. A gente mudou. Vamos falar agora daquele negócio que nos mostram porque o Brasil segue dando errado. Pegando um gancho com o legislativo. Semana passada eu tava falando no Twitter. Foi até bom. Eu já falei, quando não dá para encaixar uma coisa em vídeo, eu nem me estresso. Porque eu sei que está vindo alguma notícia para complementar. E aqui tava em vídeo, guardando. Eu falei, não vou contar. E hoje chegou o dia. Semana passada eu tava falando no Twitter, eu vi um perfil de um cara chamado Luiz Paulo. Engenheiro Luiz Paulo. Eletricista, lá do norte. E ele postou essa notícia aqui do Senado Federal. Portal oficial do Senado. CMA, Comissão de Meio Ambiente, avalia a proibição de veículo novo a gasolina ou diesel a partir de 2030. Eu falei, não, peraí, meu Deus do céu. Vocês vão querer proibir combustível a gasolina e diesel. Rapaz, o que vocês estão fazendo? Aí eu fui ler a matéria. Só piora. A Comissão de Meio Ambiente faz reunião na quarta, com 10 itens em pauta, incluindo um projeto de lei que proíbe a venda de veículos novos movidos a combustíveis fósseis como gasolina ou diesel a partir de 2030. O preço do híbrido é bem barato, né? O preço do elétrico também é muito barato, né? Tá bom. Eu quero ver qual é a solução, principalmente para transporte de carga. Só que piora. O PLS 304/2017 acrescenta que, além disso, a partir de 2040, ficará proibida a circulação de automóveis deste tipo. Ou seja, se você é pobre, você não tem mais um veículo. Você virou um criminoso. O que você tem dentro de sua casa é um objeto ilegal. E quem sabe você vai ser preso. Gente do céu. Quantas pessoas têm condição de comprar um carro novo? Comprar um carro híbrido? Quem é o satanista que propôs uma coisa dessa? Ciro Nogueira. Não tem outro nome para falar desse cara. É um adorador do Satanás. Ciro Nogueira determina que os veículos movidos a biocombustíveis como etanol continuarão liberados. Ah, entendi, né? Então os barões de etanol estão de boa. O texto abre algumas exceções. Automóveis de coleção, só quem tem é rico. Veículos oficiais e diplomáticos, ou seja, para vocês do establishment, né? Então vocês poderão ter o V8, BMW. Ou carros de visitantes estrangeiros poderão continuar circulando no país, ainda que usem combustíveis fósseis. E o caminhoneiro, hein? Eita, o caminhoneiro que se lasque. Esse é o Ciro Nogueira. Segundo Ciro Nogueira, outros países estão tomando decisões semelhantes. É um vassalo. Vassalo do Reino Unido, vassalo da França, vassalo da Índia, da Noruega. O senador afirma que esse tipo de veículo é responsável por um sexto das emissões de carbono na atmosfera, né? É um adorador do SG. É o bode de ouro. Relator da matéria na CML, o senador Carlos Viana, é até do PL, saiu, graças a Deus. Tá no Podemos agora. Concorda com o argumento, lembrando que a Constituição assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ela não fala isso. Isso daqui tá por... Gente, essa pauta, isso aqui tá em verde. A Constituição... Você não sabe a maldade que tá por trás disso. Sabe o que se discutiu? Esse negócio de Constituição ecologicamente BBB? Olha a maldade. Lá na Alemanha, a galera criou uma tese, né? A hermenêutica, né? Uma galera criativa. Se a lei fala que o meio ambiente tem que ser protegido, todo mundo merece ter um meio ambiente protegido, quem é o responsável por proteger ele? Você vai falar o legislativo? Não. Porque o poder legislativo, ele só representa quem vota. E quem não vota? E quem ainda nem nasceu?
Porque a Constituição também fala sobre isso. Qual é o único poder que decide sobre quem nem nasceu ainda e quem ainda não vota? O Poder Judiciário. Esse energúmeno, ele tá reforçando essa tese, sem nem saber. Uma coisa que começou a ser discutida em 2016, lá na Alemanha. Terra da Agenda Verde. E desde 2020, já tem jurista trazendo esse assunto pro Brasil. Lá no conjunto tem várias notas. Eu já comentei esse vídeo, acho que é em 2020. Esse é o nível dos nossos energúmenos do Senado. Ele destaca os compromissos internacionais do Brasil na redução das emissões, descarbonização, blá blá blá. E o pior, a decisão do CME é terminativa. Se aprovado na comissão e não houver recurso de plenário, o texto seguirá para análise da Câmara dos Deputados. Não passa nem pelo plenário, passou, já vai para a Câmara. Aí, ontem, meio-dia, sai essa nota. Projeto pró-BYD deve ir a plenário e montadoras apelam a Pacheco. Será que tá falando do projeto Ciro Nogueira? Sim. A disputa entre os elétricos, liderados pela BYD, e os híbridos, definidos pela Anfavea, a Associação das Montadoras, chegou ao Congresso. A Comissão de Meio Ambiente analisa o projeto de lei do Ciro Nogueira, que prevê o fim da venda até 2030 e proibido de rodar a partir de 2040. O projeto que estava parado deveria ter sido aprovado de forma terminativa na comissão na semana passada, mas foi adiado. No entanto, segundo as lideranças na Câmara, deve ser aprovado. Olha só, se vai passar no Senado, a Câmara está te falando que vai passar também. Caso isso se confirme, ele seguirá diretamente para a votação em plenário. Nos bastidores, representantes das montadoras veem as digitais da BYD nessa movimentação. Por quê? Por causa do vínculo entre o Ciro Nogueira e Alexandre Baldi. Sabe quem é Baldi? Presidente do Conselho da BYD. E também o Baldi é do PP, do partido Ciro Nogueira. Consultado, Baldi diz que não comenta ilações. Montadoras afirmam reservadamente que a situação na Câmara, presidida pelo Lira, está totalmente favorável à proposta da BYD e que, por isso, já se reuniram com o presidente do Senado, Pacheco, para barrar todos esses projetos. Agenda Verde, SG. Eu quero ver agora se os nossos grandes deputados de direita, já elogiei você, que eu vou reclamar, vocês aí que combatem o comunismo e combatem o globalismo, você tem um projeto globalista e comunista ao mesmo tempo, que vai ajudar como nada. Eu quero ver se esse não vai ganhar a atenção dos deputados. Vem com a Agenda Verde para favorecer todo o globalista. E a Galop, quem vai melhor se dar bem nisso daí, né? São as montadoras daquele país bem vermelhinho. Vamos ver. Vamos ver se dessa vez vai ter algum tipo de clamor. Tá certo que vai... Ah, você Nogueira lá... Descarado. Gente, é inacreditável o que está acontecendo no país. São as discussões que não ganham a atenção que deveriam. Vocês estão entendendo a magnitude disso daqui, né? Vocês estão entendendo que é todos os veículos. Todos. Caminhões também. Que 2040 ninguém mais roda. Se você até hoje em sua vida você não teve condição de comprar um carro zero, você está entendendo que todos os carros que estão aí, que às vezes tem carro de 20, 30 anos, né? Foram anos juntando aí pra você ter esse montante de carro e o pobre poder comprar a rebarba, carro com 30 anos. O pobre vai comprar carro de 2000, anos 90. Mas quando chegar nos anos 2040, você realmente acha que a quantidade de híbrido e elétrico disponível no mercado, que vão ser os únicos que você vai poder rodar em 2040, vai ter pra todo mundo que tem um carro hoje? Eu espero que eu realmente espero de coração que o pessoal entenda a gravidade disso daqui que está sendo proposto. Isso aqui é de uma maldade sem igual. Nem Lula teria sido tão malvado quanto o Ciro Nogueira. Nem Lula, em seu pior pesadelo, teria tido uma ideia como essa. Nem Lula, em sua vassalagem, faria uma coisa como essa. É inacreditável o que estão fazendo com o Brasil. É inacreditável como a Agenda Verde está avançando. E olha só, esse projeto ele favorece um determinado grupo. Sabe pelo que o senador Ciro Nogueira é conhecido? Por ser o bambambam do CAD. Sabe qual é a função do CAD? Impedir monopólio.
O CAD no Brasil impede monopólio? Junte os pontos. Junte os pontos. Aí você vai ler os comentários, você fica ainda mais louco. Proibir circulação de veículo a combustão é coisa de Estado totalitário. Aí vem um assinante petista. Quando o mundo acabar por causa das mudanças climáticas, não vai existir mais Estado. Vai ficar melhor assim. Aí o outro diz, ó, cada empresa luta pelo seu negócio. Para nós o que vale continuar poluindo com todos os problemas ambientais já tão evidentes que se tem mostrado ou não. Pelo tom da matéria, a Folha está com as montadoras que querem a continuidade, as suas patrocinadoras. A Folha é malvadona. A Folha está do lado da poluição. Já pelo título da matéria, dizendo que é pró-BioID, já se vê que a notícia paga pela indústria tradicional, poluidora, gananciosa, que vende máquina de lavar R$100 mil. Rapaz, R$100 mil a máquina de lavar. Deve ser a máquina do petista, né? Petista tem cara que caga na cueca, né? Tem aquele freio de caminhão. Tem que ser uma máquina pra limpar as cuecas de petista. Só pode. De tanta bosta que eles produzem. Enquanto lá fora só produzem venda elétricos ou não, carros de ótima qualidade a preço justo. É muito justo. Nossa senhora. Tu vai comprar um elétrico aqui, é o dobro do preço. Dobro do preço. Muito justo. É um louco. Um louco. Tinha que ser assinante da Folha de São Paulo. Tem umas 2, 3 semanas que eu fiquei louco também com esse projeto do combustível do futuro. E eu sabia que eu não tava louco à toa. Porque, pra montar um vídeo especial, que em breve o vídeo especial vai entrar no ar. Um vídeo pra você mandar, principalmente para aquelas pessoas que você conhece que ainda não acordaram. Eu achei umas notícias. Mas antes de falar sobre elas, anteontem, agro começa a elogiar o governo Lula. E eu falei pra vocês, ó, a FPA tem que mudar de nome pra FLA. Frente do Lobby Agropecuário, ou Frente Lobista do Agronegócio. Tem que mudar de nome. A turma do Dele nos conta que a liderança do agro no Congresso começaram a elogiar o governo Lula após gestos que o Lula fez. Sabe qual gesto? Um dos gestos comemorados pelo segmento foi a dobradinha com o governo para aprovar o projeto do combustível do futuro, que regula o percentual de biodiesel permitido na mistura com diesel, para regular o preço da soja, né? Manter o preço lá em cima. A custa de quê? A custa de seguir avançando com a agenda verde, a custa de aumentar o etanol na gasolina, que tu já paga caro e vai ficar o mesmo preço com mais etanol. Aí, gente, olhando as notícias do mês de setembro, olha que engraçado, rapaz. Lula lança plano de descarbonização com mais etanol na gasolina. Programa Combustível do Futuro prevê ações para reduzir o uso de combustíveis fósseis por veículos automotores e por aviões. É isso aí que o pessoal do agro ajudou a votar. Ajudou a aprovar. E no mesmo período que saiu essa nota, que também vai aumentar o etanol. No mesmo período, a Folha de São Paulo falava assim, ó. Distribuidoras acusam o programa do governo de subsidiar a Raizen e inflar o etanol. Sabe quem é que tá por trás da Raizen, né? Sabe o nome do empresário, né? É o mesmo empresário que tá por trás de uma empresa que começa com a letra C, termina com SAM, tem 5% da Vale, importantíssima aí, qualquer movimentação do governo quer fazer na Vale. Foi doador, talvez o maior doador individual da campanha da esquerda. O Ministério não verifica distorções e mantém renovabil. Empresa nega benefícios. É isso aí que o agro ajudou a avançar. É isso que o agronegócio, né, o lobby do agronegócio ajudou a avançar. E que diversas pessoas votaram a favor. Ah, tem aqui a nota. Tem até o nome dele. Agora tem que fazer, né? Grandes distribuidoras de combustíveis como Ipiranga e Vibra se insurgiram contra o RenovaBio. Então comente que a Conta teve acesso ensinou que o programa de estímulos aos biocombustíveis é um subsídio disfarçado para o setor sucro-alcooleiro, particularmente para a Raizen, encarecendo o etanol nos postos em 20 centavos em favor da gigante do empresário Rubens Olmedo.
O projeto do futuro, Combustível Futuro, foi aprovado com 429 votos a favor. E não olhem quem votou a favor para vocês não ficarem mais revoltados. A Gabriela lá do Asa me pediu no meu parceiro. Ela ficou louca. Eu falei, tá vendo? Você agora, depois eu que sou o chato que reclama. Você tá vendo aí. Ficou gritando lá no WhatsApp. Não vão atrás. Não vão. Eu não vou falar aqui que eu não vou dividir a direita. E aí, pra fechar o pacote de misérias, embaixadora americana no Brasil. Parabéns, Ana Chanches. Primeira mulher a assumir a presidência do Conselho Diretor do IBRAM Mineração, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, né? Sua nova posição e também ser a CEO da Anglo American. Ah, tá bom, né? Tô entendendo. Aí, é aquela coisa. Quando eu vejo qualquer pessoa ligada ao governo americano elogiando alguma coisa no Brasil, eu sei que tem algo errado. Eu já vou procurando, assim, falar, tá, cadê? Eu sei que ela tá defendendo o SG, eu sei que ela tá defendendo a Agenda Verde, me mostra, onde é? Me mostra aí. Não esconde, não. Óbvio que tem algo errado. Óbvio. Vocês não elogiam nada o que é pro bem do Brasil. Aí eu botei um Google rápido. Kiana Sanches, primeira mulher no comando da Anglo American e do IBRAM. E por que isso promete, né? Que é o Instituto Brasileiro de Mineração. Aí Raul Jugman, que é do IBRAM, diz que a nova presidente do Conselho Diretor traz enorme contribuição para a entidade, consequentemente para o setor. É para o setor inteiro. Modificações em todo o setor de mineração, ó. Com a visão da diversidade, sustentabilidade e segurança da atividade. Aí eu falei, não, meio genérico. Tá. Ana significa ruptura ao padrão do setor, e isso está em linha com o reposicionamento que o IBRAM vem trabalhando. Um compromisso da executiva é reforçar a implantação de ações da agenda ESG da mineração no Brasil, proposta que o setor definiu em 2020. E toma SG. Aí tá aí o governo americano batendo palma. Estados Unidos não é aliado, assim como nenhum país é aliado do Brasil. Nenhum. Esqueça. O Brasil, de aliado, só tem as tias do Zap. Só elas e o tio do churrasco. Mas o tio do churrasco, às vezes... Homem é meio assim, né? Homem, às vezes, titubeia. Às vezes fica na dúvida. A tia do Zap, não. Ela nunca fica em dúvida. Só confie nela. Na dúvida, fique com a tia do Zap. Nem vou comentar isso aqui, porque não vai dar tempo. Não quero que o vídeo fique muito longo. Eu já tô com raiva também. Mas tá aí. Coisas que acontecem, que também pra comentar nos últimos dias, mas é confusão do Cid. Tem que registrar, não tem como deixar de registrar as coisas da esquerda em relação ao caso Marielle. Fala, não, vamos botar aqui também vídeo. Mas nesses assuntos, todo santo dia tem uma coisa muito importante acontecendo no Brasil. Mas muitas vezes as redes sociais, elas não capturam essas agendas. Agenda de Brasil, a gente tem que discutir Brasil. A gente não pode deixar o Brasil de lado. Eu sempre tento trazer tudo relacionado ao Brasil, que vai impactar a vida das pessoas no nosso país. O que a gente quer ver no final do dia, acho que não é só a queda do petismo, acho que a gente quer ver mudanças, melhorias, um país melhor para todos. Não é questão, não, mas para as crianças, não, para todos, para agora. Se puder melhorar para agora, não... por que não, né? Então vamos começar a melhorar. Enfim, vai ter um vídeo especial nos próximos dias, talvez domingo, depende da vontade divina. Qualquer dia eu explico, daqui a um mês eu explico para vocês. Mas nada, nenhum problema não. Eu vi porreta, tá bom. Se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar um pouquinho mais, pode estar no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas Brasileiro, onde toda essa história está sendo registrada. O maior trabalho historiográfico da era Lula. Mais nada, mas eu vou valendo aí. Porque já tem mais de 5 mil páginas publicadas. É muita página, né? Tem mais de 5 mil páginas publicadas. Tudo organizado. Então, ninguém fez algo similar. Compartilhe esse vídeo. Volta amanhã. E eu te deixo aquele grande beijo. Um abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!